Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do silêncio. E para falar a respeito desse tipo de silêncio, eu convido você a ler comigo 1 Reis, capítulo 18, versos 28 e 29. Estava lá no Monte Carmelo, Elias e os profetas de Baal, e como nós estamos estudando essa semana sobre a ótica do grande conflito entre o bem e o mal que estava acontecendo ali naquele momento, veja que os profetas de Baal começaram a gritar mais alto, diz o verso 28, como era o seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Desse trechinho que está escrito aí na sua Bíblia, eu fiquei pensando o seguinte. Existe inclusive uma música chamada O Silêncio de Deus, você pode acessar no YouTube, é bonita, é poética, não é? Falando se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor, assim é um trecho da música, ela é bem bonita, mas existem dois tipos de silêncio que a gente pode analisar hoje, claro que existem muitos mais, mas eu vou pensar junto com você nesse instante a respeito do silêncio ocasionado por Deus para os seus filhos, querendo ajudar em algum aspecto. Às vezes o silêncio é forma de repreender, é ou não é? Você já teve assim um momento em que alguém que você amava ficou em silêncio porque estava chateado com o que você fez de errado? É uma forma de repreensão o silêncio também. Pode ser uma forma de dizer, olha, eu não estou gostando do que você fez. E Deus uma vez, ele falou com o povo de Israel isso, que eu não vou mais responder vocês porque vocês me desprezam. Eu falo, tento ajudar, busco vocês quantas vezes. E agora eu vou deixar vocês fazerem do jeito que vocês querem as coisas e vocês vão me invocar e eu não vou responder. Então pode ser uma forma de disciplina de Deus, mas o silêncio também pode ser porque não é Deus que está sendo invocado. Você observou um relato aqui de Elias? Não era Deus que estava sendo invocado, e aí me fez pensar na história de Caim. Gente, veja só, está totalmente ligado o fato de obediência e adoração a Deus. Caim, Deus deu uma ordem direta, traga o cordeiro para ser sacrificado, representando, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus que viria para salvar a humanidade e derramou seu sangue por mim e por você. Ali já no começo da história da humanidade, onde o pecado entrou trazendo todas as atrocidades para o planeta Terra, Deus já mostrou o plano da redenção. E ali era a figura do plano da redenção que aconteceria lá na frente, na história da vida do ser humano. E aí Caim foi lá e buscou as melhores frutas. Deus não pediu fruta, mas ele levou as melhores frutas, não foi qualquer uma não. E queria que Deus aceitasse o sacrifício dele e pronto. E aí eu fiquei pensando, pode ser que tenha alguma coisa que eu ou você estejamos fazendo que contraria a vontade de Deus. E pode ser Deus em silêncio falando, agora você vai ficar falando sozinho, porque eu falo e você não me ouve. Mas pode ser que não estejamos mais invocando a Deus. Porque olha só a seriedade desse momento em que os profetas de Baal gritaram e não houve som nem resposta alguma. Eles não estavam buscando ao Deus verdadeiro, aliás, o único Deus, porque o inimigo do ser humano, ele simula ser Deus, se faz passar por Deus para ser adorado,
não é? Qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus, ele joga na frente do ser humano. É às vezes o dinheiro como prioridade no coração, é um ser humano, outro ser humano como prioridade, é objetos, não é? É um carro, é uma casa, é um trabalho, qualquer coisa, menos realmente adoração a Deus, em primeiro lugar. Então ele fica colocando um monte de coisa na nossa cabeça, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, inclusive adoração a falsas entidades, a falsos deuses, a falsas manifestações espirituais. Veja que os sacerdotes de Baal clamaram, e o livro Ungidos esclareceu a gente anteriormente, dizendo que Satanás ele teria prazer, alegria, esse é o termo usado, em derramar fogo do céu, para dizer que o que os profetas de Baal estavam fazendo era realmente adoração ao verdadeiro Deus, quando não era. Né? Eles levavam o povo à corrupção e ainda queria que Deus, o verdadeiro Deus, fosse adorado. Não bate, gente, não tem como. Deus, ele orienta os seus filhos e por isso a obediência está ligada à adoração, né? E hoje a gente está vendo muita gente fazendo isso. Não, eu faço do jeito que eu quero, da maneira que eu não quero nem saber das orientações de Deus, porque eu acho que é bom assim, eu acho que é certo assim, eu penso e vou fazer assim, e Deus ainda tem que me abençoar. Não vai. Não vai. Né? Olha só, que Deus possa nos ajudar hoje a prestar atenção. O que é que será que Deus está falando? Eu sei, tenho consciência que é errado fazer e continuo fazendo. Diz que a gente vai, quando a gente sabe que é certo fazer e continua fazendo errado, diz que o Espírito de Deus vai se afastando de nós. Sabia? E aí inverte. O que é errado você começa a fazer como se fosse certo e o certo como errado. Inverte totalmente. Porque o espírito das trevas se aproxima. O espírito de engano, diz a Bíblia, o espírito do erro começa a se aproximar daqueles que foram rejeitando a luz progressivamente. Então que Deus possa nos ajudar, aquilo que Ele deu luz, deu iluminação do que é correto fazer, que a gente faça, para que a gente não fique nem falando, né, achando que está invocando a Deus e nem está mais invocando a Deus, porque a obediência está estritamente ligada à adoração. Sério, hein? Que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos nos submeter ao Deus verdadeiro, quando Ele der um conselho de Pai, que a gente siga, porque podemos correr o risco de fazer como os profetas de Baal, que estavam orando do jeito deles, mas estavam, né? Se cortando, pulando, gritando e não estavam falando com Deus. Deus nos ajude, né? Nos guarde dos intentos do mal. Vamos orar? Eu convido você, onde quer que esteja, se possível for, feche os seus olhos, porque nós vamos falar com Deus. Bondoso Deus e bendito Pai, neste momento eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, nos perdoe os pecados, pecados que fazem separação entre o Senhor e a gente. Nos mostra, Senhor, o que precisamos ser mudados e moldados, que a gente se submeta. Porque muitas vezes o Senhor mostra, mas a gente não quer seguir e quer a Tua bênção assim mesmo. Nos perdoa, Senhor. E nos ajude a trilhar o caminho da obediência aos Teus ensinamentos, para que vá bem a nossa vida. E eu sei que o Senhor é um Deus que responde às orações dos Teus filhos. Se quer ensinar de alguma forma, tem ficado em silêncio com alguém que ouve o adolescente e te obedece ou que precisa te obedecer, que o Senhor possa se manifestar neste momento, ajudando e trazendo melhoras para a nossa vida. Guarda-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. É o que nós te pedimos e por tudo te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adorescente de hoje, lembrando de dar um pulinho no nosso canal do YouTube e dar um joinha no áudio de hoje, viu? Vai fazer a diferença para outras pessoas. Não se esquecendo que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.